Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Carvalho e este é o canal Casamento.com. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações desse canal. Se você gostar, compartilhe, deixe seu comentário aqui e dê seu like. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma situação que eu vivi, aprendi e agora eu quero compartilhar com vocês. E é algo que em um relacionamento é muito importante, gente. Então eu venho abordar aqui hoje aquelas frases que a gente pensa, que a gente fala e que a gente age, né? Eu sou sincera, eu preciso falar. Ou se eu não falar, eu vou explodir. Ou então, se eu não falar o que eu estou sentindo, como ele vai saber? Como ela vai saber, né? Então deixa eu falar com você agora. Cale-se. Vamos aprender o poder do silêncio. Caso você ainda não tenha aprendido, vamos aprender aqui juntos. Então, um dos principais problemas em um relacionamento é o mau uso da língua. Sim, o mau uso da língua. Palavras malditas ou palavras malditas mesmo, junto, é o que tem destruído muito o relacionamento, gente. Pense aí. Algo aparentemente tão simples, mas que causa um grande estrago. Então, em um relacionamento, a gente está ali se relacionando com uma pessoa, por mais tempo, as chances da gente errar, as chances da gente falar coisas que não deve, ela é maior. Por isso, devemos estar mais vigilantes e devemos saber o poder que as palavras têm. Não podemos desprezar isso e agir como necios, falando qualquer coisa, falando besteira. Então, hoje nós vamos entender melhor o poder das palavras, como elas podem ser usadas ao seu favor e também a hora de falar e a hora preciosa de se calar, de manter no silêncio e dali conseguir o entendimento, tá? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos lá. A palavra do Senhor nos adverte, nos aconselha sobre o uso da língua, que também pode ser entendido como o uso das palavras. Então em Tiago 3, de 7 a 8, você pode estar lendo aí na sua casa todo o capítulo 3 de Tiago. É o capítulo todo falando sobre o uso da língua. Mas eu destaquei aqui alguns versículos para a gente meditar. Então, em Tiago 3, 7 a 8 diz assim: toda espécie de animais, de aves, de répteis e criaturas do mar doma-se e têm sido domados pelo homem. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Mais à frente, no versículo 9, de 9 a 12, Tiago diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aí fica a reflexão para você. Você quer que sua boca seja a boca de Deus, seja uma fonte de bênção, de águas doces ou de águas amargas, de maldição? Qual é a sua escolha? Tiago diz que não pode ser assim, a gente não pode ficar no meio do muro. Uma hora bendiz ao Senhor e outra hora amaldiçoa os homens. Então eu trago essa palavra aqui de Tiago 3, capítulo 3, leia, medite e pense, no poder mortífero que pode ter na sua língua, mas também ela pode ser vida. E por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque eu me identifico muito com essa palavra, gente. Por muito tempo eu não soube o poder das minhas palavras e eu cometi muitos erros, inclusive no meu primeiro casamento, por conta disso. No calor das emoções nós dizemos muitas coisas que não convém, que não é verdade. Nós machucamos o outro, e somos machucados também. Nós queremos punir o outro e para isso nós usamos as palavras, sabe? Como se fossem flechas mesmo na nossa mão para atingir o outro, para dar aquele sacode, ver se o outro muda. Só que não é por aí. O que acontece na maioria das vezes é que usar essas palavras
como flechas mesmo para atingir o outro, só causa mais problemas, mais dor, mais desentendimento. As palavras, elas são realmente como flechas. Uma vez lançadas, você não tem como reaver. Por isso a gente tem que pensar bastante antes de falar, porque quando a palavra sai da sua boca, ela já não é mais do seu domínio, né? E você muitas vezes não pode prever o estrago que aquilo que você disse, às vezes até sem a intenção de dizer, mas disse, você não tem como prever o estrago que isso vai fazer. Então tem um provérbio chinês que diz assim: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás, né? A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. E é de fato isso. Pense, toda vez que você for falar, toda vez que você for advertir alguém, né, pense que essa palavra, uma vez que ela saiu, nunca mais ela vai voltar. Por mais que depois haja perdão, por mais que depois haja um arrependimento, vai estar marcado ali para sempre. E hoje eu quero te alertar, né, a ser mais vigilante em seus relacionamentos e principalmente no que a gente mais trata aqui, né, que é sobre o casamento. No casamento a gente está mais próximo do nosso cônjuge, né? A gente está convivendo ali, a gente tem uma intimidade maior e os atritos surgem. Isso é inevitável, né? Em qualquer relacionamento surge. E quanto mais tempo você passar com a pessoa, maior vai ser a chance de você falar algo que não deve ou agir da forma que não deve. Então, como eu disse para vocês, eu aprendi isso no meu primeiro casamento ainda, né? Quando a gente entra no casamento, às vezes a gente não está preparado para aquilo que a gente vai viver, né? Antes você convive com a pessoa, ela vai na sua casa, é tudo flor, né? Mar de rosas. Às vezes tem desentendimentos também, só que aí cada um vai para suas casas, pensam e aí depois fica tudo bem. Só que dentro de casa a questão complica mais um pouco. Então não entrei no casamento preparado, acabei me frustrando muito com a atitude do outro. E como é que eu colocava isso pra fora? Usando as palavras para agredir o outro, usando as palavras para querer sacudir o outro, falar: olha, não tá dando certo, você tá me machucando. Só que em vez de sentar de uma forma racional, eu simplesmente vomitava tudo em cima do outro, né? É basicamente isso, você vai metralha a pessoa. E chegou um dado momento que eu falei: meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô destruindo o outro com minhas palavras, eu tô me tornando uma pessoa agressiva. E o que acontecia? Eu não conseguia resolver meus problemas, o nosso relacionamento ainda ficava pior, né? Porque ele não respondia muitas vezes, mas guardava aquilo que eu tinha dito. Quando você vai pra cima da pessoa com as palavras, agredindo naquele momento, naquele calor das emoções, você não vai conseguir uma atitude boa, uma reação boa, isso é muito difícil. O que você vai conseguir é fazer com que aquela pessoa se arme, né, na defesa mesmo, né? Você surpreende a pessoa de uma forma negativa. E um problema que poderia ser resolvido se transformava em uma bola de neve. Talvez é isso que você viva aí, talvez seja essa a sua realidade. E hoje, vamos mudar, né? Vamos repensar nas nossas atitudes. Olha o que Provérbios nos diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quando você fala demais, a chance de você errar, ela é bem maior, né? Essa foi até uma coisa que eu aprendi na minha vida. Quando eu quero falar algo com alguém, eu tento usar o mínimo de palavras possíveis. Principalmente quando eu vou escrever também, eu vou ali colocando o mínimo possível, porque quando a gente fala muito, a chance de errar, ela realmente é maior, como esse provérbio. Gente, provérbio é só sabedoria. Leiam, meditem nos provérbios de Salomão, é muito bom. Então, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. E para controlar a língua, você precisa desenvolver o quê? O fruto do Espírito. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 5:23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que é paciência esticada, a benignidade, bondade, a fidelidade, a mansidão e o que? O domínio próprio. Sim, contra essas coisas não há lei. Gente, algumas pessoas confundem sinceridade
com falta de domínio próprio. E eu estou aqui hoje para tirar a sua máscara e fazer você repensar, né? Você justifica suas atitudes dando nomes, não porque eu sou sincera, porque eu tenho que ser transparente, quando na verdade o que falta em você é o domínio próprio, né? Esse fruto do Espírito para conseguir dominar esse pequeno órgão que pode fazer o corpo todo inflamar, que é a língua. Então o domínio próprio é algo que a gente necessita, mulheres, homens, vocês precisam desenvolver o fruto do Espírito, né, para ter um casamento abençoado. Eu sempre falo, antes de você ser um com o outro, você precisa ser um com Deus. Gente, eu não tô aqui dizendo que você tem que se calar todas as vezes diante de qualquer situação, que você vai ser um túmulo agora, que você não vai falar mais nada, não é isso. Eu tô te dizendo que você tem que saber a hora de falar e a hora de se calar. Eu tô te instruindo a usar o silêncio com sabedoria, assim como as palavras também. Usar o silêncio com sabedoria e as palavras com sabedoria, né? A hora de falar vai chegar, mas esse falar, ele não pode ser impulsionado pelos seus sentimentos. Olha o que a Bíblia nos diz em Provérbios 12, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então pense, reflita antes de falar, antes de agir, né? Larga a mão de ser precipitado, silencie. Quando você não souber o que fazer, silencie. É no silêncio que o entendimento surge. Deus te deu um cérebro, gente, para vocês usarem, né? Usar a razão quando ela é necessária e não ser dominado pela emoção. Você é dominado pela sua razão, você pensa, o Espírito Santo te instrui, você reflete ali e executa, o seu corpo executa. Você não pode ser guiado, você não pode ser dominado pelas suas emoções. A emoção é algo maravilhoso para se sentir e não para deixar-se dominar. Nós mulheres até temos uma dificuldade maior, né? A gente sente com mais intensidade, até o nosso metabolismo ajuda para que isso aconteça. Mas o nosso cérebro também tem uma grande plasticidade e a gente pode sim aprender a ser mais racional, né? Isso aconteceu comigo. Como eu convivia com alguém muito racional, então eu não conseguia nada, chorando, ficando bastante exaltada, me rendendo às emoções. Então eu aprendi a ser mais racional, né? Quando for conversar sobre um problema, falar exatamente sobre aquele problema, expor o que aconteceu no passado, fazer a projeção para o futuro, usar o que Deus te deu, um cérebro. Eu sei que quando a gente abre a nossa boquinha e fala, a gente quer resolver o problema, né? Mas aí eu te pergunto, quantas vezes você já conseguiu resolver um problema falando na hora errada? Certamente nunca ou quase nunca, né? Mas por que você continua agindo da mesma forma, né? Tem uma frase de Einstein que ele fala assim, a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E é isso que nós vemos em muito relacionamento, gente. Homens e mulheres que agem sempre da mesma forma e esperam que o seu casamento melhore. Eles não entendem porque o casamento deles continua dando errado, sendo que as atitudes deles continuam sendo as mesmas. Então é insanidade, é até burrice mesmo, você fazer sempre a mesma coisa e esperar que a situação seja diferente. Então, se algo não está dando certo, vamos tentar de uma forma diferente. E hoje eu tô aqui para chamar vocês exatamente para isso, né? Vamos tentar uma forma diferente, vamos tentar o silêncio, vamos tentar controlar a nossa boca. E aí talvez você me pergunte, Thaís, como é que eu vou conseguir? Eu tento me controlar, eu tento, mas eu não consigo. Então, o fato de você identificar o quão prejudicial o que você tem feito né, o quanto que tem prejudicado, o quanto que a sua língua tem sido usada de uma forma destrutiva, esse já é o primeiro passo, né? Reconhecer, se arrepender, né, do pecado que você tem cometido e se arrepender de uma forma independente da atitude do outro, né? Independente do que o outro faça, independente se é justificável o que você faz por conta do que o outro faz, não importa, né? Você precisa se arrepender e saber que você precisa mudar independente da atitude que o outro venha a ter. Você vai mudar por você mesmo, porque você precisa e porque você quer agradar a Deus também.
Então a primeira coisa que a gente faz quando o Espírito Santo toca no nosso coração é aceitar o arrependimento que ele nos traz. Então a gente precisa se arrepender da nossa má postura, né? Se arrepender de não ter ouvido, né, o que as palavras do Senhor diz, o que a Bíblia diz. Como eu já li vários versículos aqui, né, falando sobre a língua. Se arrepender por ter sido guiado pelas suas emoções, quando na verdade você deveria estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então começa tudo com arrependimento. Se você reconhece e se arrepende, já deu o primeiro passo. Se você deixa suas emoções te guiar, você já fracassou, né? Mas se você deixa o Espírito Santo te guiar, se você tem um coração ensinável, em 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo, né? Se aproprie disso. E em Tiago 1,5 diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, se falta sabedoria em você, se você não sabe como agir, se você não sabe a hora certa de calar, de falar, peça a Deus sabedoria. E eu ainda vou além. Você nem precisa pedir, se você se conectar com a pessoa que é a sabedoria, que é quem? Jesus. A sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é Jesus. E se você se conectar com Jesus, você não vai precisar pedir nada, porque tudo que vem dele vai fluir para sua vida. E você vai começar a ser Jesus também na vida das outras pessoas. Você vai desenvolver o fruto do Espírito sem nenhuma dificuldade. Então conecte-se com Jesus, né? E você vai ter toda a sabedoria necessária. Gente, isso é muito importante. Eu tô aqui para compartilhar com vocês o que eu aprendi, o que eu vivi, né? A partir dos meus erros eu aprendi e hoje eu tenho uma nova vida, uma vida bem melhor. Sou muito mais feliz do que era antes, porque não cometo mais os mesmos erros. E isso tudo vem a partir da palavra, né? Obedecer a palavra, colocar o seu corpo em obediência mesmo à palavra. E conectar-se com Jesus, gente, é o princípio de todas as coisas, de todo o benefício que pode existir na sua vida, que você possa desfrutar. Tudo vem dele. Então eu não quero que você fique dependente de mim e nem de homem nenhum, porque quem detém toda a verdade para sua vida é o Espírito Santo de Deus. E se você conseguir ouvir o Espírito Santo de Deus, tá tudo certo, você vai acertar 100% das vezes. Eu tenho convicção disso que eu tô falando para você. Se você se conectar com Jesus, se você criar intimidade com Deus, ter o seu momento ali de estar ouvindo, de estar louvando, principalmente de estar contemplando a beleza dele, de estar agradecendo. Então, se você tiver esse momento, eu tenho certeza que você vai acertar 100% das vezes, porque você não vai agir segundo a sua emoção, você não vai agir segundo o que a sua mente pensa, mas você vai agir segundo Deus, e aí você não vai errar mais. E aí vai um conselho muito precioso: coloque Jesus no seu relacionamento, coloque Jesus na sua vida, né? Se encha de Jesus, seja um representante de Deus aí na sua casa, tá? Então, mas como eu estava falando, passos para mudanças, né? Então vamos lá. Primeiro passo, arrependa-se, né? Bem, o primeiro passo é o arrependimento, aceitar o arrependimento que o Espírito Santo traz ao nosso coração. O segundo passo é conexão com Jesus, ser cheio de Deus. Isso daí vai fazer com que você tenha domínio próprio e consiga controlar a sua língua, né? Pare de falar coisas indevidas no momento indevido. E terceiro, faça o que é certo, independente da postura do seu cônjuge. E aí vai um exemplo que eu vi no livro da Joyce Meyer, né? Que é esse livro aqui, Socorro, Estou Casado. Então aqui nesse livro a Joyce relata dificuldades que ela tinha. E a Joyce tinha uma grande dificuldade com a língua dela, né? Ela falava demais. E ela é casada com o Dave, que é um cara super tranquilo, pelo menos é isso que a gente entende ao ler o livro. E ela disse que ela chegava, falava, e o Dave não falava nada. Ele ficava tranquilo na dele, ela tava lá explodindo, tinha coisas para pagar, tava muito chateada, e ele tava sentado na sala brincando com os filhos. E a Joyce falou que o Dave, ele mantinha a postura dele, ele não deixava nada tirar a paz dele, nem ela, né, que era a mulher dele, ele não deixava nada tirar a paz dele. Certamente os olhos do Dave estavam em Jesus. E isso daí produziu na Joyce uma curiosidade, sabe? A princípio ela ficava com raiva dele, com raiva da atitude tranquila dele.
mas depois ela pensou, eu quero ser assim. Então, é isso que eu digo pra você. Faça o que é certo, independente da postura do seu cônjuge. Porque certamente você vai estar evangelizando ele dessa forma. Ou não. Ou simplesmente você vai estar agradando a Deus. E isso é o que mais importa. E aí vai o quarto conselho, né? O quarto conselho é: chegou a hora de falar, né? Tem a hora de calar e tem a hora de falar. Então, chegou a hora de falar. Como eu falei, você não vai ficar guardando tudo para si, porque isso não resolve também os problemas, né? O silêncio, ele tem a sua beleza. O silêncio, ele é necessário para você refletir. Só que chega a hora que você vai ter que tratar daquele assunto com seu cônjuge, para que vocês possam passar para o próximo nível. Então, depois que você passou pela situação, né, complicada, pela situação que te estressou, que você ficou com vontade de falar, né, de lançar tudo ali, às vezes a atitude do outro foi até a gota d'água, né, e você teve vontade de se expressar, de dizer que não tá gostando, mas aí você se calou, né? Você recorreu a Deus. Antes de falar com o outro, você foi falar com Jesus primeiro. E aí você refletiu sobre aquilo que você viveu, né? É um momento também de você se perguntar por que essa atitude dele me chateia tanto, ou por que essa atitude dela me chateia tanto, né? Será que eu também não contribuí para isso? Então, antes de falar com o seu cônjuge, você vai pensar, você vai refletir, você vai digerir aquela situação. E agora expor de uma forma racional e com amor, tendo como foco não acusar o outro, tendo como foco resolver o problema, tá? O foco tem que ser sempre resolver o problema. E para isso você tem que pensar: existe algo que eu possa fazer para melhorar, para que essa situação não aconteça? E depois você vai pensar qual seria a solução. E aí você vai chamar o seu cônjuge para conversar, né? Isso daí, gente, é algo que vocês vão ter liberdade. Eu tô dando exemplos, mas você vai aplicar a sua realidade. Então, o ideal é que você chame seu cônjuge para conversar, né? Relate para ele o que aconteceu, porque às vezes ele nem tá sabendo o que ele fez de errado ou o que te chateou. Então, você vai relatar para ele o que aconteceu. Esse é um bom momento para fazer perguntas também, né? Porque às vezes a atitude que o outro tem, ela é uma atitude que vem de algo de lá de trás, de antes do casamento. Às vezes foi um trauma que a pessoa teve, ela só sabe agir daquela forma. Então, antes de condenar, compreenda. Então, pergunte para ele por que ele agiu daquela forma, né? Faça perguntas. Isso é sempre esclarecedor. Então, seja sincera, tenha o foco em resolver a situação. E aí você vai escutar também o que ele tem para dizer, né? Escutar de fato. Não é só chegar lá querendo falar, é escutar. Você pode ser surpreendido nesse momento, né? Então tenha calma, tenha paciência. Olhe para o outro com um olhar de amor. Escute o que o outro tem para dizer. Tente compreender. E se ele não quiser resolver, se ele não tiver nem aí para o que você falar, fique tranquilo, fique tranquila. A sua parte você fez, né? E certamente você agradou a Deus com a sua atitude. Então, permaneça com essa mesma atitude, não só com ele, mas com qualquer pessoa, né? Antes de falar, sempre reflita, pense, pare de usar as palavras para machucar, para punir, para tentar corrigir as pessoas sem amor, né? Porque falar com amor é uma coisa, falar na raiva, no calor das emoções é outra. E se a postura do outro for indiferente, se o outro não quiser, não estiver nem aí, ou até desdenhar do que você está falando, fique em paz. Você fez o que era certo. E você fez porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus. Você não fez para chamar a atenção do cônjuge, você não fez para ele achar, nossa, como ela é maravilhosa, como ele é maravilhoso. Não. Você fez porque essa é a sua postura. Você agora tem a mente de Cristo e é dessa forma que você age. Com sabedoria, com racionalidade e com amor. E falando em amor, né, vem o último conselho, né, o quinto conselho, a quinta instrução: ame. O amor nunca falha, gente. Ame, tá? Eu vou falar aqui para vocês brevemente uma história da mulher de Smith Wigglesworth. Tem que fazer assim.
inglês fala assim. Vinícius tá aqui rindo de mim, mas eu vou deixar escrito aí o nome dele. Ele foi um dos grandes pregadores, gente. Um dos homens, assim, poderosamente usados por Deus. E veja só como ele se converteu. A mulher dele era cristã. E ele era um cara simples, rude, né? Tinha um trabalho bastante simples. E ele não gostava que ela fosse para a igreja. E aí, um belo dia, ela foi para o culto. Era uma noite fria. E quando ela voltou do culto, o que ela viu? A porta estava fechada. Ele trancou a porta e deixou ela lá fora, no frio. Pense no quanto que esse cara era rude. Pela manhã, ele abriu a porta e ela entrou. E sabe como ela entrou? Ela entrou com um sorriso, né? O sorriso de uma mulher cheia de Deus, né? Algo que pra mim também, tá, gente? Essa história é chocante pra mim. Então eu também tô tentando me espelhar nessa mulher. Ela entrou com um sorriso e fez o café que ele mais gostava. E ali, naquele momento, naquele dia, aquele homem se converteu. E esse homem, ele foi tremendamente usado por Deus. Ele, gente, ele era tão, sabe, usado, né? Ele era um vaso realmente de bênçãos, que quando ele passava as pessoas eram curadas. Ele chegou a ressuscitar a mulher dele 3 vezes. Até teve um dia que Deus falou, sou eu que estou chamando. Então ele foi um homem que marcou a história. Depois procure sobre ele, eu deixei o nome aqui para vocês, vou repetir aqui o nome, né, para vocês procurarem sobre esse homem. Então, ele se converteu a partir de um ato de amor. Ame, tá? Não tô falando para você aceitar abusos, não é isso. Uma mulher que é cheia do Espírito Santo, um homem que é cheio do Espírito Santo, ele sabe a hora certa, ela sabe a hora certa de agir, o que fazer. Você vai receber a instrução de Deus. E muitas vezes essa instrução que vem de Deus, ela pode ir contra o que você pensa. Mas obedeça, porque os frutos vão ser maravilhosos. Obedecer a Deus é sempre a melhor escolha. E para terminar, eu vou deixar o meu testemunho também. Como eu falei para vocês, eu vivi, né, esse outro lado dessa história, essa mulher que não sabe se controlar, que tem que falar, que é impulsionada pelos seus sentimentos, por suas emoções, e hoje eu vivo em um relacionamento cheio de paz, cheio de amor, totalmente diferente, né? Eu comecei sendo edificada lá atrás, mas hoje eu ponho tudo em prática, né? Aqui com o Vinícius. Então a minha regra de ouro, e ele sabe disso, a minha regra de ouro é, quando eu estou chateada, eu não quero falar. Eu não falo, não adianta, não vem me perguntar, eu não vou falar agora, eu ainda não processei o que aconteceu, eu ainda não digeri. Então primeiro eu preciso desse tempo, primeiro eu preciso de falar com o meu Deus, primeiro eu preciso refletir para depois ir conversar com ele e a gente resolver, né? E às vezes ele não concorda, às vezes ele concorda, ele entende o que eu falei, a gente zera o assunto ali e se abraça e começa tudo de novo, tá tudo certo. Mas às vezes ele não concorda e eu mantenho minha postura, ele mantém a postura dele. Só que chega um determinado momento que a gente acaba se rendendo, né? Se rendendo ao Espírito Santo, se rendendo a Deus. Mesmo não concordando, a gente tem a necessidade de estar ali perto um do outro e a gente se abraça e a gente começa tudo de novo. E de alguma forma o Espírito Santo age nos nossos corações. E essa lição que eu quero deixar para você hoje. Deixe o velho homem para trás, deixe a velha mulher para trás e vamos nos revestir de Jesus, né? Como novas criaturas. Vamos sofrer essa metanoia, essa mudança de mente. Então, se existem atitudes que você tomou até hoje, que elas não condizem com a palavra, não condizem com esses versículos que nós lemos aqui hoje, né? Com a sabedoria que Salomão fala em refletir, né? Ser prudente ao usar as palavras. Se as suas atitudes não têm sido assim, para agora e muda de postura, sabe? Ainda dá tempo, muda de postura e que a sua boca seja realmente a boca de Deus aí onde você está e aonde quer que você vá. Problemas sempre vão existir. A diferença está na forma como a gente lida e resolve esses problemas. E se você está do outro lado da história, se você é aquele que sempre é ofendido, se o seu cônjuge é o impaciente que quer usar as palavras, né,
para resolver tudo no calor das emoções. Se você está do outro lado, eu digo para você, tenha paciência, converse na hora certa, como nós falamos, e certamente vocês vão se edificar mutualmente, né? Um edificando o outro. E o que eu desejo para você aí no seu lar é que haja muito amor de Jesus aí, né? A pessoa que se sente amada, ela ama, independente de qualquer coisa. Eu sempre falo para vocês, nós não somos dependentes do amor do nosso filho, do amor do nosso cônjuge, nós somos dependentes do amor de Deus, que é sempre abundante. Então ame, conecte-se com o Senhor, né? E Ele vai te dar essa capacidade de ter domínio próprio. Pense nisso, deixe os comentários de vocês aí, compartilhe comigo e com todos os mais irmãos as histórias de vocês, deixe aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. E sejam cheios do Espírito Santo. Um abraço, fiquem com Deus.